Hoje é quinta-feira, dia 4 de março. Estamos começando mais uma edição do Panorama. Veja agora o que preparamos para esta edição. No Giro de Notícias, chegada de novos insumos busca acelerar produção de vacinas no país. Novo protocolo do Plano Minas Consciente cria onda roxa. Número de internações de pacientes com Covid-19 volta a subir em Manhuaçu. E ainda, Caratinga dá início à vacinação dos idosos acima de 80 anos. No nosso quadro sobre saúde mental de hoje, vamos falar sobre resiliência. Essas e outras notícias agora no Panorama. Mais de 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas, segundo o Ministério da Saúde. Novos insumos para a produção do imunizante de Oxford AstraZeneca pela Fiocruz chegaram no país no último fim de semana. A Anvisa informou que também iniciou as inspeções técnicas no laboratório indiano que produz a vacina Covaxin. Esse mês nós devemos ter no mínimo 22 milhões de vacinas, esse mês. Então começou a ser essas vacinas serem certificadas pela Anvisa, estamos comprando. O governo de Minas Gerais homologou a primeira concessão pública de atividades de ecoturismo e visitação dentro do programa de concessão de parques estaduais. O consórcio Gestão Parques MG Urbanis B21 será responsável por um investimento de 12 milhões de reais em melhorias estruturais e reformas dos espaços que integram a Rota Grutas Pirterlund, conjunto de 3 unidades de conservação gerenciadas pelo Instituto Estadual de Florestas. Um momento muito importante para o meu governo hoje. Acabamos de concluir, homologar a primeira concessão. Trata-se do início da concessão dos parques estaduais. Concedemos os parques que compõem a Rota Lund. E a partir de hoje, o que isso significa? Que o Estado vai ter mais recursos para a saúde, para a segurança e para a educação. E que esse parque natural tão bonito vai receber investimentos do setor privado e estará muito mais apto a receber os turistas que poderão conhecê-lo. Não é isso, secretária? Isso mesmo, governador. Então hoje nós estamos homologando a concessão. São 3 unidades de conservação que compõem a Rota Lund. Então esse é um momento muito importante porque, além da economia de custeio que isso gerará para o Estado, são 4 milhões ano a menos, a gente propiciará uma infraestrutura de visitação pública das unidades de conservação e isso faz parte do projeto do IEF de concessão das nossas unidades de conservação. E com toda certeza esse é apenas o primeiro passo. Está aqui o secretário de Infraestrutura Marcato, que é quem conduzirá vários outros processos. Nós temos mais 2 editais, o Rodoanel e a Pampulha, já publicados, e esse faz parte de um esforço conjunto da nossa unidade de PPP, histórica, recuperada agora como uma unidade de PPP em nível nacional, junto com o BDMG. A fábrica de projetos do BDMG já está entregando os seus primeiros projetos. É isto, pessoal. Investimentos de 12 milhões de reais na melhoria de um parque tão bonito que vai dinamizar o nosso turismo. Ainda falando sobre o Estado, o governador Romeu Zema criou um protocolo mais rígido do programa Minas Consciente para conter a nova onda da pandemia de Covid-19. A partir de agora, além das fases verde, amarela e vermelha, entra em vigor a roxa, que impõe toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã nas cidades afetadas. Inicialmente, ela será aplicada no noroeste e no triângulo norte do estado. A onda roxa é uma onda diferente das demais. Primeiro que ela não é mais opcional. Antes, cabia aos prefeitos decidir se iriam ou não aderir ao Minas Consciente. Com a onda roxa, a adesão é impositiva. Por quê? Porque nós estamos falando do colapso da rede de saúde na região. Não é um problema municipal mais, é um problema regional. Então, a prefeitura da região que estiver na onda roxa terá aí duras restrições de funcionamento das atividades econômicas
e também restrições no que diz respeito a horários de funcionamento. Inicialmente estarão incluídas na onda roxa a região noroeste e a região Triângulo Norte. E em observação praticamente diárias as regiões que estão na onda vermelha, mas que estão num vermelho, vamos dizer, caminhando para o roxo, que seriam as regiões Triângulo Sul, a região norte do estado e também a região leste do sul. O diretor técnico do Hospital César Leite, Luiz Cláudio Mendes, orientou sobre os números de internações de pacientes com Covid-19 em Manhuaçu. Ele recomendou que as medidas de prevenção continuem sendo mantidas com isolamento social, utilização de máscara e álcool em gel. O médico ainda alertou aos municípios que é preciso adotar o tratamento o mais cedo possível. Nós estamos agora entrando numa fase preocupante, que são 15 dias após, aproximando desses 15 dias após o carnaval, as viagens, as aglomerações clandestinas que se fizeram, e a gente já pôde perceber nesses números recentes de hoje que a taxa de ocupação nossa já aumentou um pouco, principalmente em enfermaria. Hoje, esse final de semana, já tivemos que fazer 3 negativas de vagas na enfermaria. CTI ainda temos leito. Eu gostaria de reiterá-los da importância da manutenção desses cuidados. Nós estamos vendo uma onda nacional de aumento de número de casos, de cepas multiresistentes. Então, meus amigos, não é hora de invigilância. A hora é de vigilância total, porque esses números podem voltar a crescer pelas as aglomerações do período de carnaval, e de 15 a 30 dias é o que a gente vê o número crescente disso, como foi que vivenciamos no mês de dezembro pelas eleições de novembro, como nós vivenciamos em janeiro pelas aglomerações de Natal e Réveillon, e agora estamos com os números voltando a crescer pelas aglomerações do Carnaval. Teve início nesta quinta-feira em Caratinga a vacinação contra a Covid-19 nos idosos acima de 80 anos. As unidades de saúde dos bairros estão recebendo o público-alvo para a imunização. Para se vacinar, é preciso ter em mãos o documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência. 1.250 novas doses chegaram em Caratinga na última quarta-feira. A campanha de vacinação contra a Covid-19 agora está imunizando os idosos com 80 anos ou mais. O público-alvo deve procurar a unidade de saúde mais próxima de casa entre as 8h30 às 10 da manhã e de 1h30 às 4 da tarde. Nossas unidades, Estratégia Saúde da Família, nos bairros e nos distritos, além da unidade 5, receberão os nossos idosos a partir de 80 anos para estar se imunizando. É importante lembrar que o idoso que for procurar a sua unidade de saúde para vacinação, ele deve levar o documento de identidade, o cartão de vacina e o comprovante de residência. Os idosos que fazem parte do público-alvo, mas que no momento estão acamados, devem entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima para agendar a vacinação em casa. Nesses casos, a imunização será feita por uma equipe volante. Nós alertamos a população também da importância da vacinação em casa para os acamados. Aqueles idosos que residem no bairro Centro e no bairro Salatiel, eles irão ligar no telefone 3329-8121, que é a unidade 5 de saúde, e irão fazer um cadastro para receber a vacinação em casa na próxima semana. Aqueles idosos acamados que residem em área coberta pelo PSF, nos bairros e distritos da nossa cidade, entrarão em contato com o seu PSF e na próxima semana uma equipe volante da Secretaria de Saúde irá imunizar esse público em casa. Paralelamente, os profissionais de saúde também continuam recebendo as doses. Mesmo com o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19, as medidas de segurança e higiene devem ser rigorosamente seguidas. Dentro dessas vacinas, da 1.250 que estamos recebendo hoje,
continuaremos vacinando também os profissionais de saúde paralelamente. Nós recebemos 8% da vacina para imunizar esse público. Nós alertamos a população sobre o aumento de casos no país da Covid-19. Então, todas as medidas preventivas devem ser adotadas, como o distanciamento, o uso de máscara e reforçar a higiene das mãos. À medida que as vacinas forem sendo disponibilizadas para o município de Caratinga, nós vamos avançando na campanha de imunização do nosso público-alvo. Toda semana apresentamos aqui no Panorama um tema no nosso quadro sobre saúde mental. E hoje o assunto é resiliência. Acompanhe agora com a psicóloga Cristine Nassif. Ao longo da nossa vida, muitas coisas vão acontecer e que a gente precisa desenvolver algumas habilidades para lidar com as situações de uma forma mais efetiva, mais eficaz, né? Podemos pensar assim. Algumas pessoas, diante de uma situação difícil, traumática, não têm muito equilíbrio para lidar com isso. Elas paralisam, elas desestruturam emocionalmente, psicologicamente, se prostram diante do problema e não conseguem resolver a situação. Enquanto outras pessoas têm uma maior facilidade de lidar com essas adversidades. Elas apresentam um maior equilíbrio emocional, um maior controle sobre as situações difíceis. Ou seja, elas reagem de forma mais equilibrada. E onde que está essa diferença, né? Lógico que existe o traço de personalidade, mas a gente precisa pensar numa habilidade muito importante que pode ser desenvolvida, que é a resiliência. A resiliência é a capacidade que nós temos de enfrentar uma situação difícil, né, traumática, e voltar ou manter o nosso estado normal, vamos dizer assim. A gente fala que a resiliência ela é um termo utilizado, a psicologia pega emprestado da física para dizer quando um objeto passa por um momento de pressão, né, de tensão, e que ele se modifica e depois desse momento de pressão, ele volta ao seu estado. Eu gosto de dar o exemplo do elástico. O elástico a gente puxa, estica e depois dessa pressão ele volta ao estado normal. Então a resiliência é isso. E nós podemos desenvolver essa habilidade para lidar com as situações, exercitando a nossa tolerância, a nossa paciência, buscando ter pensamentos positivos diante das situações ruins, porque é normal pensarmos de forma negativa, né, preocupado diante de uma situação difícil. Então, exercitar esses pensamentos positivos, trabalhar a tolerância, ter um bom relacionamento social, porque os vínculos sociais, eles também nos fortalecem, nos ajudam a lidar com as situações. E, principalmente, a gente desenvolver essa força interior que todo ser humano tem, voltado para o crescimento, voltado para o desenvolvimento. Ou seja, vamos despertar, acordar essa força interior para que a gente possa lidar com as adversidades de uma forma mais eficaz e mais equilibrada. Acompanhe agora a previsão do tempo para Caratinga e região. A sexta-feira em Caratinga deve ser de sol o dia todo, com céu claro e sem nuvens. À noite, o tempo permanece aberto, mínima 22 e máxima de 29 graus. Dia claro também em Vargem Alegre. O sol aparece sem nuvens pela manhã e à tarde. A temperatura pode variar entre 17 e 30 graus. Em Inhapim, a expectativa é de tempo aberto de manhã até a noite, sem nuvens nem probabilidade de chuva, mínima de 16 graus e máxima de 28. O período quaresmal é uma tradição cristã que faz referência aos 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto. Ele termina na Quinta-feira Santa, na semana que antecede a Páscoa. Esse é um tempo que os católicos renovam a fé, refletem sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quaresima é uma discesa umile dentro di noi e verso gli altri. E capire che la salvezza non è una scalata per la gloria, ma un abbassamento per amore.
Nesse momento em que a humanidade sofre as crises e as incertezas causadas pela pandemia da Covid-19, o Papa Francisco pediu para que os fiéis promovam a esperança, com mais atenção para dizer palavras de incentivo. Ele explicou ainda que, para ser amável, muitas vezes basta um gesto simples, como oferecer um sorriso ao próximo. Nesses 40 dias, nós cristãos somos chamados a nos prepararmos, a trilhar um caminho de conversão, de reconciliação com Deus e com os irmãos, para bem celebrarmos a Páscoa do Senhor, que é o principal motivo de nossa fé, a principal celebração da Igreja, onde na Vigília Pascal renovamos as promessas do nosso batismo. Então alguns costumam se abster de carnes, de doces, de refrigerantes ou de alguma prática que costuma não fazer tão bem a elas durante esses 40 dias. Com o tema Vamos Subir a Jerusalém, a mensagem do Papa para a Quaresma deste ano é um convite para renovar a fé por meio da caridade, do jejum e da oração. Então o Papa nos recorda que a Quaresma é este tempo para subirmos a Jerusalém, ou seja, nos prepararmos para bem celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E durante este tempo o Papa nos convida a levarmos a sério, a aprofundarmos as práticas de conversão, a prática de oração, jejum e caridade, esmola, que são tão comuns e propícias para nós cristãos durante este tempo. E a partir destas práticas de jejum, oração e caridade, aprofundarmos e renovar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. E o Papa propõe isso no tempo da pandemia, de modo que, a partir do jejum, ao fazermos a experiência de nos empobrecermos, de abrirmos mãos de algumas coisas, que assim a gente dê mais sentido ao que é a nossa vida e ao mesmo tempo que Deus significa para nós, Ele que é o nosso tudo, nos tornando assim mais semelhantes a Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer. Neste momento do ano, os fiéis devem refletir sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O convite que nós fazemos é o do profeta Joel, onde o profeta nos convida a rasgar o coração e não as vestes e voltar para o Senhor. E o Santo Evangelho nos convida a vencer e a superar todo tipo de hipocrisia. Ao participar da celebração, ao participar desses gestos de comunhão na nossa comunidade, conforme nos orienta o Santo Evangelho, a prática da esmola, do jejum e da oração. Que tudo isso seja feito para engrandecer a pessoa interiormente, não simplesmente para serem vistos pelos outros. Papa Francisco destacou ainda que cada etapa da vida é um tempo para crer, esperar e amar. Ele apela ainda para que as pessoas vivam a Quaresma como percurso de conversão, oração e partilha dos nossos bens que nos ajude a renovar a fé. E farci piccoli. In questo cammino, per non perdere la rotta, mettiamoci davanti alla croce di Gesù e la cattedra silenziosa di Dio. Guardiamo ogni giorno le sue piaghe. Estamos chegando ao fim da edição desta quinta-feira, mas você pode seguir acompanhando as notícias ao longo do dia nas nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá!